Olá, gente, boa tarde. A nossa aula de português de hoje é sobre concordância verbal. Concordância verbal é quando nós aplicamos o verbo na oração em concordância com a pessoa do discurso, conforme tem aí no livro de vocês, na página 13. No módulo de vocês, no módulo 2, na página 13, nós vamos estudar esse assunto. Antes de nós pegarmos o módulo, eu trouxe para vocês uma explicação um pouco mais sucinta, mais breve, para que facilite a compreensão de vocês. Então eu coloquei aqui, concordância verbal. O verbo empregado na oração de acordo deve concordar com a pessoa do discurso. Nós sabemos que as pessoas do discurso são as três do plural e as três do singular. No singular são eu, tu, ele ou ela. E no plural, nós, vós, eles ou elas. Então, nessa perspectiva, eu trouxe para vocês aqui um breve exemplo. Vou mostrar aqui na lousa, tá? Eu tenho aqui, eu terminei. Se eu disse eu não posso utilizar aqui o verbo no plural. O eu é a primeira pessoa do singular. Logo, o verbo também tem que vir no singular. Eu não posso dizer eu terminaram. Se eu colocasse aqui eu terminaram, não havia concordância. Ou seja, a frase estava escrita de forma incorreta. Aqui ao lado, eu trouxe um outro exemplo. Então, eu coloquei aqui, eles terminaram. Terceira pessoa do plural. Se a pessoa do discurso é plural, o verbo também deve ser pluralizado. Por isso que também aqui o verbo está no plural. Eu não posso dizer eu terminaram, porque terminaram é um verbo e tem pluralidade. Então indica que não foi só eu, foi mais de uma pessoa. Então eles terminaram. Voltando aqui para o módulo de vocês, nós vamos ver aí na página 13 um breve conceito da concordância verbal, certo? Ele diz assim: nesta seção você vai estudar algumas alterações que os verbos costumam sofrer para se adequar a outras palavras em uma frase. Ou seja, o verbo na frase, para que haja concordância da frase na oração, ele deve concordar com a pessoa do discurso, como eu já mostrei para vocês no exemplo ali do quadro. No módulo de vocês, tem 3 pessoas no pódio: o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Logo abaixo, tem uma descrição da imagem e diz o seguinte: o atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Os atletas nigeriano e venezuelano terminaram a competição em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Observe, quando ele diz assim, o atleta japonês, ele usa o verbo no singular. Ele fala terminou, porque foi simplesmente um atleta que terminou a partida. E quando ele fala os atletas nigeriano e venezuelano, ele aplica o verbo terminaram, em pluralidade, porque há 2 atletas, ou seja, mais que um. Abaixo nós temos a questão A e a questão B. Na questão A, diz o seguinte: quais são as 2 formas verbais empregadas na legenda acima? As 2 formas verbais empregadas na legenda acima são exatamente as que eu utilizei no exemplo na lousa e também as que estão na narrativa da descrição da imagem, e vocês têm aí na página 13, onde estão os atletas no primeiro, segundo e terceiro lugar do pódio. A questão B, ele diz assim: complete as lacunas com singular ou plural. Aí tem lá a palavra atletas e a palavra atleta. Singular é quando a palavra indica a existência de apenas um sujeito ou um elemento, unidade. E plural é quando a palavra indica a existência de mais sujeitos ou de mais elementos, pluralidade. Certo? Aí onde a palavra que indica mais elementos, vocês vão colocar plural. E a palavra que indica apenas um, vocês vão colocar singular. Aí ele diz assim, o verbo terminar sofreu alteração em sua forma para concordar com o substantivo atleta.
Para que o verbo concorde com o substantivo na oração ou com a pessoa do discurso, ele vai sofrer algumas alterações quanto às questões de singularidade e de pluralidade. E é importante que nós estejamos atentos quanto a isso, para evitar que a nossa frase fique escrita sem concordância, certo? Seguindo o exemplo que eu já coloquei no quadro e a breve explicação que eu trouxe para vocês, vocês vão responder a atividade da página 14 e 15, certo? Amanhã eu estarei postando a correção da atividade na plataforma. Ressalvando que, por favor, não esperem por essa correção para que vocês respondam a atividade. Tentem responder e sigam a correção simplesmente para que vocês tenham a certeza e possam acompanhar de como está o desempenho de vocês nesse conteúdo, nesse assunto. Tendo alguma dúvida, eu peço a vocês que deixem embaixo nos comentários na plataforma, ou se não, hoje à tarde também, né, lembrando que hoje é nosso encontro, nossa live, às 14 horas estarei com vocês das 14 às 14h30, para que a gente possa tirar essas dúvidas, certo? Às 14h30 a professora Benilda de inglês também vai entrar. A aula dela já está lá na plataforma, aula de inglês. Eu já depositei na plataforma e vocês podem ter acesso, certo? Voltando aqui só na página 13, vamos ler para entender um pouco melhor essa variação que o verbo sofre para se adequar ao substantivo ou à pessoa do discurso, certo? Diz assim, embaixo: o verbo terminar sofreu alteração em sua forma para concordar com o substantivo atleta, no singular. E depois sofreu outra alteração para concordar com o substantivo atletas, no plural. Ou seja, o verbo ele vai sempre sofrer essa alteração de pluralidade e singularidade para que ele concorde, para que ele se adeque ao substantivo, ou seja, ao sujeito da oração, ou seja, à pessoa do discurso, certo? Na página 14, aí do módulo 2, em português, a segunda questão diz: o verbo terminar mudou sua forma para concordar com o substantivo atleta no singular, ora no plural. Portanto, é correto afirmar que os verbos concordam com o número, né? O verbo ele vai procurar concordar com o número e não com o gênero, mas com o número de sujeitos ou elementos que estão na situação. Qualquer dúvida, volto a dizer, é só deixar um recadinho lá nas mensagens ou me chamar no WhatsApp. Bons estudos a todos. Nos encontramos logo mais às 14 horas. Um abraço.